Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E agora vamos discutir a respeito da fisiologia do aparelho urinário. Pessoal, vejam só, antes de nós falarmos sobre funções de forma mais aprofundada, discutiremos sobre aspectos morfológicos renais. Primeiro, sabemos que os rins, falo os rins no plural porque eles são dois, né? Cada um localizado de um lado do abdômen. O rim direito ele é mais inferiorizado em relação ao rim esquerdo. Então, o rim é um órgão par, né, que desempenha duas funções muito básicas, muito importantes. Vamos lá, são elas: filtragem do sangue. Então, o sangue ele passa pelos rins, ele é filtrado, impurezas, toxinas, produtos finais do metabolismo celular são removidos da corrente sanguínea, excessos de volume são removidos também da corrente sanguínea e destinados à bexiga urinária para que possam ser exportados. Então, o nosso sistema renal ele acaba tendo uma importância muito grande no controle da homeostase do nosso organismo, pois o mesmo é responsável por filtrar o sangue. Pessoal, entenda, o sangue ele é filtrado em média 60 vezes por dia. Todo o sangue humano ele passa 60 vezes por dia pelos rins. Isso é uma média, partindo do pressuposto que o indivíduo tem uma taxa de filtração glomerular de cerca de 125 ml por minuto. A gente vai discutir já já sobre isso. Então nós compreendemos que morfologicamente os rins eles acabam assumindo, como vocês veem aí na tela, uma aparência de um feijão. Ele tem um hilo renal, que é um espaço que permite a entrada e a saída de algumas estruturas. São elas: artéria renal, veia renal e ureter. Pessoal, não esquece, a artéria renal está levando o sangue aos rins para serem filtrados, enquanto que as veias renais elas estão levando o sangue dos rins para a veia cava inferior. Então a artéria renal é uma ramificação da artéria aorta e dessa forma conduz o sangue para que seja feito posteriormente o processo de filtragem lá no corpúsculo renal. Vamos compreender essa artéria renal. A artéria renal, ela, com o passar, né, das suas divisões, ramificações dentro do rim, ela vai recebendo outros nomes. Então, a artéria renal ramifica-se e transforma-se em artéria interlobar, artéria arqueada, percebam que ela tem uma forma de arco, depois artéria interlobular e, por fim, arteríola aferente. Por fim, antes de chegar ao capilar glomerular. Então, a sequência de divisão da artéria renal até o capilar glomerular é artéria renal, artéria interlobar, artéria arqueada e artéria interlobular. Ficando mais fina, transforma-se em uma arteríola aferente. Depois nós vamos ter o capilar glomerular, que é onde vai acontecer o primeiro processo, chamado de filtração glomerular. Nós vamos discutir mais à frente ou em outro vídeo. Após o sangue ter sido filtrado por esse capilar glomerular, ele sairá por meio da arteríola eferente. Pessoal, entenda, para ficar muito claro, o sangue vai chegar ao glomérulo por meio da arteríola aferente e ele vai sair do glomérulo por meio da arteríola eferente. Após essa arteríola eferente ser formada, esse sangue ele vai passar por outros capilares, que são chamados capilares peritubulares, para que depois sejam formadas as vênulas, o capilar venoso, as vênulas e a veia renal. Uma informação muito interessante é que as veias elas acabam recebendo o mesmo nome das artérias, pois elas trafegam ao lado das artérias. Então nós temos veias arqueadas, nós temos veias interlobares e, por fim, a veia renal. Essa veia renal vai se unir à veia cava inferior.
Ok, pessoal? Os nossos rins, como eu falei, nós temos o direito mais inferiorizado em relação ao esquerdo. Eles não ficam dentro da cavidade peritoneal, junto com os outros órgãos. Ou seja, nós podemos dizer que os rins eles são retroperitoneais. Eles ficam localizados atrás do peritônio, tá? Por fora do peritônio. Então, vimos o hilo renal, vimos o posicionamento dos rins e aí percebemos que externamente o rim ele é formado por algumas camadas, ele é recoberto também por algumas camadas. Nós temos uma camada de gordura que envolve os rins, tá? Que é chamado tecido adiposo pararrenal. Teremos também acima do rim, ou seja, no polo superior do rim, uma glândula em cada órgão, tá? Essa glândula é chamada de glândula suprarrenal ou glândula adrenal, tá bom? A gente vai discutir também mais à frente essa glândula suprarrenal. Nós temos uma face côncava, que é essa área do hilo, e nós temos uma face convexa, que é a área oposta ao hilo. É uma área lateral do rim. Face côncava, face medial, face convexa, face lateral. E aí, por fim, nós vamos ter um tecido conjuntivo, que envolve os rins, chamado tecido conjuntivo fáscia renal, né? Que é um tecido conjuntivo renal. E a cápsula fibrosa, que é essa cápsula que envolve o nosso rim. Quando nós seccionamos, cortamos o rim humano, nós percebemos que ele tem uma camada mais externa, chamada de córtex renal, e uma camada mais interna, chamada medula renal, como vocês conseguem acompanhar aqui na imagem. Essa medula renal, ela é dividida em estruturas semelhantes a pirâmides, porque o córtex projeta-se para a medula e faz essa subdivisão da medula. Então nós temos várias pirâmides renais. E aí eu consigo perceber que ligado à pontinha da pirâmide renal, que nós vamos chamar de papila renal, nós vamos ter cálice renal menor, depois eles se unem para formar cálice renal maior, depois a pelve, que é uma dilatação do ureter, depois o próprio ureter, e aí seguindo a sequência, bexiga urinária e uretra. Então, esses foram os principais aspectos morfológicos do aparelho renal. Vamos agora discutir um pouquinho sobre algumas funções do sistema renal. Falamos já da primeira função, filtragem do sangue. Importantíssimo. Nós precisamos remover as impurezas do nosso sangue. Mas nós também temos que fazer a eliminação do excesso do volume. Percebam, pessoal, o excesso do volume do líquido extracelular, de leque. Então, esse excesso que é expresso ali na volemia, tá? No sangue que chega até esse rim, o excesso do volume ele tem que ser eliminado por esse meio urinário que a gente vai ver em um próximo vídeo como é que acontece. Também conseguimos controlar a quantidade de eletrólitos que nós temos no corpo. Isso quer dizer que nós controlamos a quantidade de alguns minerais que nós temos no organismo, de alguns elementos importantes que nós temos no corpo. Então, sódio, potássio, nós conseguimos controlar hidrogênio, bicarbonato, tudo isso através de um pleno funcionamento do nosso aparelho urinário, aparelho renal. Existe uma unidade funcional no rim, e eu digo uma porque eu estou me referindo ao néfron. Mas se nós formos quantificar, né, existe mais de 1 milhão de néfrons por rim humano. Tá? Então são vários néfrons. O néfron, como eu acabei de falar, é a unidade funcional do rim. Isso quer dizer que estruturas do néfron vão permitir que o rim filtre, reabsorva e secrete líquidos. Esse vai ficar para o próximo vídeo. Acompanhe a sequência dos vídeos de fisiologia do aparelho renal. Começaremos o próximo vídeo falando sobre algumas funções mais específicas do aparelho renal e falando das características dos néfrons. Se você gostou, deixa a curtida aqui no vídeo, comenta, compartilha esse vídeo para que esse canal consiga crescer e mais pessoas que se atraem pela fisiologia consigam ser beneficiadas. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.